Olá, queridos amigos. Vamos tratar hoje sobre as bebidas alcoólicas. Há poucos dias atrás, aqui na cidade de São Paulo, um homem bêbado subiu numa calçada e matou dois jovens adolescentes, muito queridos, muito amados pelas suas famílias, seus amigos. Foram duas vidas perdidas, um desastre trágico. Esse homem foi levado à delegacia, mas na audiência de custódia conseguiu provisoriamente ficar em liberdade e vai responder ao processo em liberdade. Tirou a vida de dois adolescentes, porque estava bêbado e dirigindo bêbado. Quando eu era adolescente, jovem, membro de uma igreja evangélica, entre os evangélicos naquela época, isso era na década de 80, entre os evangélicos havia a seguinte questão. O crente, naquela época era chamado de crente, não era evangélico. O crente não fumava, não bebia e nem jogava. Isso era básico. E se alguém fizesse isso, era excluído da igreja onde estava. Hoje não é mais assim. Muitas igrejas evangélicas, elas liberam a questão da bebida, embora sejam... liberam a questão da bebida, né? E nós vemos muita gente hoje que é evangélico e que bebe socialmente, bebe naturalmente. Ao passo que em relação ao fumo, por exemplo, continuam ainda sendo muito contra. Outras igrejas evangélicas não permitem de jeito nenhum qualquer tipo de consumo de bebida alcoólica. Vamos dar uma olhada nisso e que eu quero trazer para vocês. Primeiro, eu vou trazer alguns dados aqui sobre a questão de beber bebidas alcoólicas. Esses dados eu retirei de uma palestra da doutora Giovana Aranda da Silva. Essa palestra está na minha página do Facebook. Você pode acessá-la e escutar a palestra. E ela diz o seguinte: nos Estados Unidos há um órgão, NIAAA, que coordena essa questão de liberação de bebida alcoólica para a população, etc. E a OMS também faz isso. Esse NIAAA dos Estados Unidos diz que uma dose padrão de álcool, bebida alcoólica, deve conter 14 gramas de álcool puro, ou seja, etanol puro. O álcool da bebida é o etanol, que não é esse que é vendido para carro, tá? Mas é o etanol. E o aceitável é 14 gramas. A Organização Mundial de Saúde, ela baixa a dosagem. Ela diz que a dose padrão é de 10 gramas. Então, vamos ficar aqui, porque a doutora fica com essa dos Estados Unidos, de 14 gramas de álcool puro. Onde tem 14 gramas de álcool puro? Tem em 350 ml de cerveja, ou seja, numa latinha de cerveja. Tem 14 gramas de álcool puro. Por isso que a latinha de cerveja é nesse volume, 350 ml. Isso quando a cerveja tem 5% de teor alcoólico, porque tem essa questão do teor alcoólico dentro da bebida. Algumas são mais fortes porque o teor alcoólico é mais forte, outras mais fracas. 150 ml de vinho, ou seja, uma taça de vinho, contém as 14 gramas de etanol. Esse vinho tem que ser a 12% de teor alcoólico. Ou uma dose de destilado, 45 ml de destilado, é um copinho pequeno. De quê? Quais são os destilados? O uísque, a pinga, a caipirinha, a vodka, tequila e outros assim que são os mais pesados.
O que seria beber moderado? Quer dizer, um beber que não faz mal, assim, mal de uma forma mais grave, né? Mas não faz mal para a pessoa, que seria esse beber moderado. Para as mulheres, 1 dose por dia. Para os homens, 2 doses por dia. Essa diferença homem e mulher devido ao organismo de cada um. Então, mulher 1 dose por dia, homens 2 doses por dia. O que isso significaria? Vamos dizer, para que não houvesse um maior prejuízo do corpo, um homem poderia beber todo dia até 2 latas de cerveja, 2 taças de vinho. E a mulher, 1 só por dia. Só que e a doutora coloca isso, há um problema quando se fala muitas vezes, de comemoração ou de em determinado lugar. Porque esse beber moderado é 1 vez por dia. Só que que acontece muito quando alguém vai em alguma comemoração, ele toma várias doses em pouco tempo. Então, isso é chamado de beber pesado episódico. Ou seja, num tempo de 2 horas, a pessoa consome tudo, todas essas doses em 2 horas. Quando isso acontece, a doutora explica que isso é extremamente prejudicial para o corpo. Então, veja bem, o que é beber moderado? É beber 1 dose por semana. Ou, no caso dos homens, 2 doses cada dia da semana. Cada dia da semana. Agora, se no prazo de 2 horas, você não tomou nada na semana, aí você toma todas as doses naquelas 2 horas, aí não tem sentido. Aí prejudica o seu corpo. E prejudica bastante. O que é esse beber pesado episódico? Para as mulheres, 4 doses em mais ou menos 2 horas. Para os homens, 5 doses em mais ou menos 2 horas. Então veja, se você vai numa festa, você não bebeu nada na semana, e você diz, opa, eu tenho lá 2 doses por semana, dá 14 doses. Aí eu vou beber as 14 doses nessas 2 horas, nessa festa. Não dá, prejudica seu corpo. Se passar para os homens, se passar de 5 doses em 2 horas, já é prejudicial para o corpo. Então, tem que tomar muito cuidado. Essa pessoa que matou os adolescentes saiu de uma festa, onde tinha bebido muito. Então, veja, é extremamente prejudicial para o corpo essa festa ou esse momento no bar, happy hour, em que você bebe muito. Extremamente prejudicial para o corpo. O que a Bíblia diz? E aqui eu vou tentar ser sincero com as Escrituras, conforme eu entendo. O que a Bíblia diz? Primeiro, a Bíblia não proíbe o consumo de bebida alcoólica. Naquele tempo era o vinho. O vinho era a bebida. A Bíblia não proíbe. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia que ela diga não pode beber vinho. Não proíbe. Agora, o que é que a Bíblia proíbe com muita força? A embriaguez. A embriaguez segundo a Bíblia, um pecado. A embriaguez é uma atitude que a pessoa toma que a Bíblia diz, não, embriaguez não. Beber vinho, sim. No caso, beber bebida alcoólica. Embriagar-se de jeito nenhum. Vamos lá. A Bíblia não proíbe o vinho. Olha o que diz o Salmo 104:15. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então, aqui no Salmo 104:15, quando se está celebrando a vida, diz que o vinho alegra, o azeite faz brilhar o rosto e o pão sustenta. Então veja, não existe uma proibição, pelo contrário, o vinho aqui é visto como algo positivo, como algo bom, como algo que é um prazer, uma alegria para o ser humano. Salmo 104:15. 15, está lá.
Outros momentos, tem muitos versículos na Bíblia de que as pessoas bebiam vinho e não havia nenhum problema com isso. Eram nas festas ou quem podia no dia a dia. Mas eu quero lembrar dois casos na Bíblia, no Novo Testamento, e que indicam que o vinho é uma bebida que era consumida normalmente, mesmo na época bíblica. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Veja, se Deus fosse contra o consumo do vinho, da bebida alcoólica, Jesus não teria feito esse milagre. Jesus teria dito o quê? Eu transformar água em vinho, sendo que o vinho é proibido? Não, de jeito nenhum. Não, Jesus transformou a água em vinho. E isso... e outra coisa, quando ele transformou a água em vinho, o mestre que cuidava dessa parte do vinho, da alimentação, disse claramente para o dono da festa, você guardou o melhor vinho para depois, o normal é o melhor vinho primeiro, você guardou o melhor vinho para depois. Ele não sabia, né, que Jesus tinha feito o milagre, ou seja, Jesus transformou a água em vinho de ótima qualidade. Então, quer dizer, você vai dizer que a Bíblia veda o uso de bebida alcoólica? Não veda. Outra coisa, quando Jesus celebrou a sua ceia, que depois deu origem a todas as nossas ceias, né, que tomamos na igreja, na comunhão do povo de Deus, quando Jesus fez a ceia, que bebida ele usou? O vinho. O vinho. E ele bebeu, Jesus bebia vinho. Ele bebeu vinho, seus apóstolos também. Então, quer dizer que a Bíblia condena que você tome vinho ou bebida alcoólica, não é verdade. Não é verdade. Aí alguns dizem, eu já ouvi isso. Aqui o vinho que Jesus transformou, que ele bebeu na ceia, ou o vinho que fala lá na Bíblia, é sem álcool. É um vinho que não embriaga. Desculpa, isso é mentira. Isso é péssima interpretação da Bíblia. Por quê? E eu provo. Lá em 1 Coríntios, quando eles vão celebrar a ceia, e a ceia naquela época é um pouco diferente da nossa, nossa é um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva, né? Na época deles, era uma refeição. Tinha pão, que era a comida básica, e tinha o vinho, que era uma bebida de festa, né? E era isso que tinha. E aí Paulo escreve, está em 1 Coríntios 11, que depois de tomar a ceia, era uma refeição, lembra? Depois de tomar a ceia, alguns ficavam com fome, porque não conseguiam chegar a tempo, e outros embriagados. Diz Paulo, olha, Paulo diz embriagados. Ou seja, como era uma refeição, tinha gente que bebia tanto vinho que se embriagava na ceia do Senhor. Na ceia do Senhor. E se embriagava. Então, é isso que Paulo diz, leia lá em 1 Coríntios 11. O que significa o seguinte, o vinho que está no Novo Testamento, na Bíblia, embriaga. Agora, por conta disso, nós encontramos também muitos textos contra a embriaguez. Provérbios 23, de 31 a 35, vou ler alguns versículos por enquanto. Diz assim, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos verão coisas estranhas, e tu falarás perversidades. E aí tem mais coisas, você lê em casa. Ou seja, a Bíblia é totalmente contra a embriaguez. Não dá para alguém beber, ficar embriagado, se alterar, sair do seu normal e dizer está tudo bem. Para a Bíblia não, para Deus não. A embriaguez é um pecado e não pode ser aceito por aquele que diz servir a Deus, seguir a Jesus. A embriaguez de jeito nenhum. Há um outro texto de Efésios 5,18, em que Paulo diz, não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com vinho. Isso é uma ordem lá. Então, o que é que a gente encontra na Bíblia? Presta atenção.
Primeiro, você pode beber bebida alcoólica? A resposta da Bíblia é sim, pode. O que é que você não pode? Você não pode se tornar um dependente do álcool. Você não pode se embriagar, mesmo que episodicamente. Eu vou numa festa, eu vou tomar muito e eu vou me embriagar. Não, aí não pode. Você não pode ultrapassar o seu limite de beber bebida alcoólica. Você não pode ultrapassar o seu limite. Se você ultrapassa, você peca contra seu corpo e contra Deus. E contra a sociedade. Porque você vive numa sociedade. Você, e sua família também. A gente sabe o problema de pessoas que estão embriagadas e como a família sofre, dependentes do álcool. O que a Bíblia condena é que você seja dependente do álcool. Você não consiga viver sem beber. Aí não. Aí está errado. Aí está errado. Então, não a embriaguez, não a dependência do álcool, não a esse beber pesado episódico, que é você ir numa festa e beber demais. No dia seguinte, acorda com ressaca. No dia seguinte, acorda mal, vomita e aí é uma coisa horrorosa. Isso não. Se você bebe, em qualquer lugar, beba moderado. Beba moderado. E se você está se tornando dependente de álcool, procure ajuda médica. E vá no Alcoólicos Anônimos, que é uma organização excelente. Eu tenho um parente que era alcoolista, dava problema para a família demais, excelente pessoa, mas quando bebia, saía fora de si. E depois de um acidente que ele teve, bêbado, ele fez tratamento, participa do Alcoólicos Anônimos e é instrutor lá. E a vida dele hoje é excelente, é uma beleza, nunca mais, isso já tem uns 20 anos, nunca mais tocou em bebida. Então, se você está dependendo do álcool, pare pare imediatamente, procura ajuda, para com isso e retorna à sua vida normal. E não beba nunca mais. O que é que eu digo para vocês? Beber moderado, sim. Se você bebe, gosta, mas se você consegue se controlar, ou seja, você pode passar vários dias sem beber e isso não lhe afeta. Quando você bebe só o suficiente, você não ultrapassa as doses que você deve beber. Se você bebe moderado, gosta disso e se controla, tudo bem. Se você quiser. Não, no meu ponto de vista, não peca contra Deus e nem contra ninguém. Agora, se você percebe que está começando a ter uma dependência do álcool, se você percebe que em alguns momentos você se embriaga, para imediatamente. Para. É melhor você parar do que você continuar e aí estragar sua vida, estragar seu corpo. O álcool, gente, em qualquer dose, estraga o corpo, mata as células do cérebro, os neurônios, prejudica o fígado, que é o órgão que trabalha esse álcool no organismo, prejudica o corpo. Agora faço um desafio a você que bebe moderadamente. E o meu desafio é o seguinte: já que você bebe moderadamente, você não é dependente do álcool, você consegue viver bem sem o álcool, a minha sugestão, por que você não elimina de vez o álcool? Você não precisa dele. Em termos de alimentação, o que há no álcool você tem em outros alimentos, né? Aliás, o álcool, a bebida alcoólica é 90% água. Então, você está bebendo, toda vez que bebe uma lata de cerveja, 90% de água. O problema são as 14 gramas de etanol, né? Se você bebe moderadamente, por que não experimenta parar de vez? Se abster da bebida alcoólica.
Ah, mas eu vou perder um prazer? Não, na vida você tem muitos prazeres. E se esse prazer lhe fosse essencial, você beberia todos os dias. Não é, não lhe é essencial. Você pode viver sem. Então, para não prejudicar seu corpo, mesmo bebendo moderadamente, para não prejudicar seu corpo, por que você não tenta se abster de vez? Parar de vez. É essa a sugestão que eu dou. Aí o que eu vou fazer? Ué, bebe água, bebe suco de fruta, que você mesmo pode fazer. São muito mais saudáveis. São muito mais saudáveis. Não beba refrigerante, porque refrigerante também não tem álcool, mas é um outro veneno, de outro tipo. Não beba refrigerante também. Se abstenha de refrigerante. Mas beba água, beba suco, que é algo sempre bom. É uma sugestão que fica para você. Dessa forma, você não vai prejudicar o seu corpo de nenhum jeito. De nenhum jeito. Tá bem? Deus os abençoe. Espero que essa minha palavra tenha esclarecido e ajudado a todos vocês. Um abraço.